Opa, sejam bem-vindos, o meu nome é Vitor e estou Só vou fazer aqui. com o Kazé, o famoso Kawaii. A gente tá sem o Masson e sem o Juvas, porém a gente vai apresentar e caso eles apareçam aí no meio do programa, enfim, a gente apresenta e tudo certo. Bom, mais um episódio do Desjornalismo Esportivo e dessa vez a gente vai falar sobre assuntos gerais, né? Vamos começar primeiro aqui com Palmeiras e São Bernardo. Kawaii, o que você pode dizer sobre esse jogo de hoje? Ah, mano, eu não vi o jogo, Boa. mas eu posso comentar que, né, deu óbvio, o Palmeiras inevitavelmente ia passar de fase, mas, como sempre existe um mas, né? A gente sabe que o Palmeiras, né, sempre vai sofrer em algum momento do jogo, né? E ocorreu na hora que o Palmeiras sofreu em algum momento do jogo, ocorreu um lance polêmico, a bola bateu na mão. O a Edinaldo entendeu que tocou na coxa, né? Ele tocou mesmo e depois a bola bateu na mão. Só que pra mim é pênalti, né? Tipo, ele em nenhum momento ele tentou desviar a mão. E mesmo quando a bola não ia na coxa dele, não tentou desviar a mão, né? Não foi, ele podia ter muito bem ter desviado aquela bola, mas não, ele preferiu. A bola bateu nele, pegou na mão e, né, o São Bernardo fica no prejuízo e acaba 1-0 pro Palmeiras, gol do Rony. Né? Palmeiras classificado, né? Vai depender dos jogos desse final de semana, pode até pegar o Corinthians, né? Né? Numa maluquice de resultados que der. Mas é isso que tem a falar do jogo do Palmeiras e São Bernardo. Cheguei no jogo, eu tava no. Então, pra mim, fica esses comentários. Sobre eu não tenho muito o que dizer. Eu cheguei a ver partes do segundo tempo, eu não vi por completo. Eu vi mais do segundo tempo que o primeiro, no caso. E assim, o que eu posso dizer é, como você mesmo disse, deu óbvio. Porém, o São Bernardo, cara, jogou de igual para igual, tá? O São Bernardo jogou muito bem. Você vê que cara, o São Bernardo ele é um time. Se eu chegar aqui e falar que é um time que tem raça, eu vou ser muito injusto, porque pelo incrível que pareça, o São Bernardo tem muita técnica. E não desmerecendo, lógico, mas se você for comparar com a equipe do Palmeiras, não tem comparação nenhuma, né? Mas assim, eu acho que o São Bernardo ele conseguiu ser em vários momentos melhor que o Palmeiras, não só de raça, mas também tecnicamente, né? Tem que ver também que o Palmeiras jogou em casa, então, tipo, o Palmeiras tinha aquela vantagem de, pô, eu vou ficar mais suave, mais tranquilo, né? Meu adversário é bem mais fraco do que eu tô na minha casa. E foi o que aconteceu, né? No segundo tempo ali, tava 1-0. Teve momentos ali que o Palmeiras estava enrolando, o Palmeiras não queria rodar o jogo, o Palmeiras estava recuando a bola. Inclusive uma reclamação do goleiro do São Bernardo, que eu não me lembro o nome agora, é um caso onde os gandulas lá do Allianz estavam tirando a bola do goleiro e jogando longe, tipo, pra atrasar o jogo na recomposição do São Bernardo. E isso, mano, é muito antiético, sabe? Se você for parar pra pensar. Uhum. E você pensar assim que, pô, caramba, o Palmeiras. Eu, sinceramente, assim, é futebol, né? Não tem muito o que dizer. Só que, cara, eu não esperava isso de uma equipe como o Palmeiras, sabe? Eu acho que, pô, o Palmeiras ele ia meter uns 2-0, tá ligado? Ia retrancar, mas não retrancar no nível de usar os gandula pra, sabe? Ah, Mas, enfim, quer falar mais alguma coisa, Cauê, sobre esse assunto? e se expõe à fragilidade que o Palmeiras está tendo de elenco, Uhum. né? Palmeiras. Eu vi um meme, né? O pessoal perguntando se o banco do Palmeiras era o banco do Goiás, era um banco do time tipo do Goiás. Porque realmente, o Palmeiras não tem banco. Tipo, tem jogadores que a gente já pode falar, pô, Jailson, Endrick, Giovani, mas vamos ser bem sincero. Endrick é uma joia, óbvio, mas essa temporada tá mostrando ser um jogador de elite e tal. Isso acontece. Primeira temporada no profissional, tudo bem. Mas aí, bora lá. Tem Giovani, moleque que tá base também joga um pouco bem, mas, pô, né? Também, base a gente sabe que não significa que ele é para ser titular em todos os jogos. Tá se adaptando, você tá se adaptando muito bem até.
Pronto, Jailson. Jailson, Bruno Tabata, Eduardo Atuesta, José Lopes, né, o Flaco Lopes. Todos esses caras, se você perguntar pro Palmeiras, nenhum deles tem confiança neles. Isso é fato. Então, pra mim, o Palmeiras, ele pode ser um time que nem o Grêmio, copeiro, né? O Grêmio que também sofria com isso. Mal tinha banco de reserva na primeira época do Renato Gaúcho. Né? O time sobrevivia literalmente das Copas. E, meu, entendeu? O Palmeiras, assim, não contratar reserva, e tem nomes pra ser reserva, né? Você tem o. Esqueci o nome daquele jogador. O jogador que destacou muito no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Titular, e, tipo, time como. Tá ligado? Eu lembrei, o lateral foi pro Santos, que era do Cuiabá. O João Lucas? É, ele é um bom reserva, né? Podemos dizer assim, pro nível do Palmeiras. Não falando que o João Lucas é um mau jogador, né? Até ano passado jogava bem. O Bigode, que é Santista, pode dizer melhor sobre ele, mas tem João Lucas, né? No próprio Corinthians, você tem o. Você tem jogadores como. Assim, o ano passado, né? Tem o Rony, do Queiroz, né? Só estou citando nomes, mas enfim. Você tem nomes que são titulares em times menores que podem ser, né, jogadores bons. Aí esse jogador mesmo que o Corinthians está contratando agora, do São Bernardo, ele pode ser um nome bom para reserva, né? Que é o caso provavelmente a contratação do Corinthians. Ele tá chegando para ser reserva do Renato Augusto. Então, o Palmeiras tem que focar em contratar jogadores reservas. Pode ser jogadores tipo o Lopes, né? Jogadores que estão vindo de ligas diferentes, né? Tá chegando para tentar colocar seu nome no Brasil, que é uma liga maior renome internacionalmente. Do mesmo jeito que os caras podem chegar para, né? Quem sabe? Por exemplo, o maior exemplo é o Pedro de la Vega, né? Do Lanús. Cara, ele joga bem lá, pode chegar aqui para ser um reserva muito bom, né, nas pontas, pro lugar do Rony. Enfim, né? Coisas do futebol. A gente tem que. Palmeiras, para mim, precisa de reservas. Então, eu concordo muito com o que você falou. Agora, cara, sobre o João Lucas, eu tenho uma visão que é assim. Cara, o João Lucas, ele, é que nem você falou, ele é um bom reserva. Titular não serve. Eu tenho certas dúvidas se no Palmeiras ele serviria, porque, mano, o nível do Palmeiras, o nível competitivo do Palmeiras é muito alto, sabe? Tanto internamente, tecnicamente, a equipe deles, tanto quem eles enfrentam, né? Você vê que o rival do Palmeiras hoje é um Flamengo, não é um Corinthians, não é um Eu São Paulo. falo reserva na questão de tipo, cara, a gente sabe que o calendário brasileiro é maluco. Uhum. Então, o Palmeiras, se pegar uma semana como a do Corinthians que você tem, não, mas é bem básico. Você tem Libertadores na quarta, domingo você tem um clássico. E na outra quarta você tem Copa do Brasil, tá ligado? Dependendo de quem você pega nesses sorteios, mano, você precisa de reserva. No passado, o Corinthians literalmente pegou Boca, tinha derby no meio desses jogos, e tinha um Só- jogo de volta contra o Atlético Goianiense precisando virar o jogo. Mas Então, o ano passado não teve também Santos e Corinthians quando tava tendo. Tipo, não teve a Libertadores do Boca e depois entre esse meio teve Santos e Corinthians e o Boca também? eu acho que era Santos e Corinthians, devo ter confundido, É, mas Santos, foi Santos enfim. e Corinthians, foi Santos e Corinthians. Tipo, você tinha literalmente clássico no meio. E, mano, não tem como você jogar com time titular todos esses jogos no alto nível. É impossível, entendeu? O... E, por exemplo, o Flamengo ele é o que é hoje, né? Principalmente em 2019, 2020, 2021. É um time que tinha o quê? Banco. Entendeu? O banco dos caras é um time titular de terceira divisão para é um time titular de segunda divisão, tá ligado? Se o Flamengo reserva joga a Série B, os caras podem pegar o G4 tranquilamente. Uhum. Do mesmo jeito, o Palmeiras deveria fazer o mesmo, pegar um elenco que poderia, sei lá, jogar a Série C, Série B e para subir de fase tranquilamente. Não falando que os jogadores atuais não são capazes, mas tipo, entendeu? Falta você ter goleiro reserva, falta você ter um zagueiro reserva. Isso faz a diferença na temporada. Então,
A gente. Now recording. Pô, esse Ah, não, bagulho é cara. muito bom, eu não tanco. A gente. Não, eu já tô gravando antes já. A gente pode pegar assim que, cara, o Palmeiras ele é incrível por causa que ele é um time que ele não tem ali, que nem você falou muito, ele não tem reserva. Ele não tem reserva. Só que o Palmeiras ele se destaca também em uma coisa. O Palmeiras ele não tem um centroavante nato, né? Ele não tem um cara ali de área, aquele cara ali que todo mundo vai ficar tocando pra ele, enfim, ele não tem. A busca por um centroavante começou na base com o Endrick, subiu o Endrick, falam que é o novo Pelé, pelo amor de Deus, eu não entendo esse bagulho ainda, mas enfim. E querem colocar o Endrick como se esse centroavante. Só que aí entra aquela questão. Palmeiras ganhou Libertadores, Palmeiras ganhou Copa do Brasil, Palmeiras ganhou Brasileirão sem um centroavante nato ali, sabe? Você tem dois pontas ali, que é o Rony e o Dudu, que ambos trazem tanto técnica quanto velocidade. Então, eu acho que o Palmeiras ele não chega a sentir falta de um centroavante. E falando sobre o Endrick, cara, entra muito aquela questão. Eu acho que ele tem potencial. Eu acho que ele tem muito potencial, sabe? Agora, cara, é um crime se colocar na mesma frase do Pelé, sabe? E ainda mais que a gente tem que entender que é o seguinte: pô, mano, os tempos são outros, tá ligado? Os tempos são outros. O Pelé, na juventude, isso antes dos 18 mesmo, o moleque já fez gol em tudo quanto é campeonato, sabe? O Endrick, sabe, não tem como você comparar. Agora, falando um pouco do Endrick em si, é complicado por causa que assim, eu não quero entrar em demérito ou mérito de cada um, mas a gente pega, por exemplo, o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo não tinha nem feito 18 e já tava fazendo um monte de gol no, tinha sido um dos artilheiros do Santos em 2021, sabe? E aí entra aquela questão, por que que o Endrick não rende tanto? Na minha concepção é porque o Palmeiras não precisa tanto do Endrick quanto o Santos precisa tanto do Marcos, sabe? O Palmeiras não tem essa dependência de tocar pro centroavante e fazer gol. O Palmeiras ele tem dois pontas que servem pra isso, sabe? O Santos não. O Santos 2021 tinha Batistão e Ângelo, ou Batistão e Braga. Tinha também o Marinho, né? O Marinho chegou a jogar, então tinha Marinho e Ângelo, Marinho e Braga e o Marcos no meio, sabe? Você tinha dois jogadores ali nas pontas, um não tem experiência suficiente e o outro vai, é ruim por natureza, que é o Marinho. E aí entra aquela questão. Olha o Palmeiras. O Palmeiras precisa realmente depositar toda a confiança no Endrick? É, pô, certíssimo. Porque, querendo ou não, o Palmeiras não consegue, né? O Endrick, ele, pra mim, ele precisa de um desenvolvimento maior, sabe? Pegar minutagem, tá certo, ele é titular, mas, sei lá, ele não se enquadra muito no esquema tático. Mas eu acho que até ele ir pro Real Madrid, ele vai estar muito melhor desenvolvido, né? A gente Com tá falando, certeza. né? Estamos no início de temporada ainda, né? Mal sabemos o que vai acontecer, né? Vai que ele faz um resto de temporada ótimo, perfeito. Mas por enquanto ele mostra ser um jogador bom, mas precisa de minutagem, né? Precisa ter um esquema tático mais adaptado para ele que dependa mais, né? Tipo, que ele seja maior destaque do que ele é atualmente. Atualmente ele é Um um jogador, coadjuvante. não um coadjuvante, eu tô falando da questão tática, né? Ele é mais um jogador armador, podemos dizer assim. Ele tenta ajudar os seus companheiros ao máximo. Uhum. Seja, Bom, encerrando aqui sobre o Palmeiras, né? A gente vai pro próximo assunto, que é a situação do Santos, né? O Santos, nesse último final de semana, ele não classificou pro Paulista. Perdeu de 3-0 pro Ituano, uma vergonha. E teve a não venda do Ângelo, né? O Ângelo estava sendo cogitado no Flamengo. Vários jornalistas, vários falando que ele já tinha fechado, que o Ângelo estava louco para jogar no Flamengo. E aconteceu o contrário. Kawhi, você quer falar alguma coisa?
Acerta o Ângelo, eu acho. É, Eu acho que, pra mim, eu faria o mesmo, porque eu não quero chegar no Flamengo e tá disputando vaga com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gabriel Barbosa, Pedro. Eu não quero chegar e tentar dividir a vaga com ele, sendo que no time que eu sou literalmente um craque, sabe? Eu sou o, o o cara. depósito de confiança, né? Não, tipo, eu sou a estrela, entendeu? Uhum. Eu não sou um coadjuvante. Eu tenho participação no meu time todo jogo. E é o que o Ângelo não quer, não vai ser no Flamengo, né? Tudo respeito ao Ângelo. Cara, você vai chegar no Flamengo pra ser reserva e olhe lá, nem que o Flamengo vai entrar numa crise, provavelmente, né? A gente fala isso com a maior certeza do mundo. Porque o Flamengo, ele chega, ele vai entrar em crise, vai chegar um certo momento em que, né, vão pedir minha cabeça lá com menos de uma temporada jogada. Foi assim com o Pulgar, foi assim com o Rodinei, foi assim com no início com o Pedro, vai ser assim com ele, né? Todo clube por exemplo, eu tô chegando no Flamengo, a torcida vai estar chegando falando, cara, você vai ser o craque aqui, e é isso, entendeu? Que quer você, queira você ou não. Se você não demonstrar o seu futebol, você vai ser queimado e tamo nem aí. É porque assim, a gente tem que falar a verdade. Cara, eu passei a semana inteira indo atrás de informação de como que seria a venda do Ângelo e como que funcionaria. E cara, a ideia do Flamengo, eu digo tanto pro Santos quanto pro Ângelo, foi muito boa, sabe? É inacreditável chegar em você e falar, mas o que aconteceu foi: o valor que o Flamengo ofereceu foi maior que o Newcastle e que o do Milan, né? Foi só. Ah, e a do Nottingham Forest. A do Flamengo foi maior que essas três. Por quê? Esses três times queriam comprar à vista. À vista não, parcelado, mas seria sem troca de jogador nem nada. Com exceção do Nottingham Forest, que era um pouquinho mais complicado, mas enfim. Queria pagar à vista, mano. Coisa de. O Milan queria pagar 80 milhões e o Newcastle queria pagar coisa de 100 milhões. De reais, no caso, né? Cara, isso aí seria o quê? Em torno de 18 milhões de euros nessa faixa. A gente tem que destacar qual que era a ideia do Flamengo. O Flamengo queria pagar 13 milhões no Ângelo, que é bem menos, né? Ia ficar na casa aí dos 65 milhões. Só que o Santos ia ficar com 20% de uma venda futura do Ângelo. E sendo que o Santos hoje ele tem 70% do Ângelo, né? 30% é empresário e jogador. E 20% ficaria com o Santos e 50% com o Flamengo. E tipo assim, a gente tem que parar pra pensar. O Santos ganharia 65 milhões e teria 20% de chance não, de porcentagem de venda. Se o Ângelo fosse vendido por, sei lá, por 30 milhões, 25 milhões, o Santos iria faturar muito. Iria faturar mais do que se fosse a oferta do Newcastle e do Milan. Só que aí entra a questão, né? Como nem tudo são rosas, o Flamengo iria pagar 65 milhões parcelado em três anos. Seria três parcelas. Ele iria pagar a primeira à vista esse ano e as outras duas parceladas para os próximos anos. É aquela questão, cara. Na minha concepção, foi uma oferta muito boa pro Santos, sabe? E uma oferta muito boa pro Ângelo, porque, cara, o Ângelo ele não tem condição nenhuma de evolução aqui no Santos. Porém, o Ângelo não quis, né? O Ângelo, ele mais uma vez ele se superou, né? Agora dessa vez positivamente. Ele foi muito maior do que apenas só o sonho de jogar no Flamengo, né? Ele foi muito maior, por exemplo, com o Marinho. O Marinho que a gente pode ver que já ganhou título, já jogou em Bahia, já jogou em Grêmio, já jogou em Vitória, já jogou. Eu acho que no Ceará chegou a jogar também, não tô bem lembrado. O Marinho, quando recebeu a proposta, mano, só faltava ele espernear no chão pro CG de vender ele. Agora você vê o Ângelo, não. O Ângelo foi lá e falou: Não, eu quero continuar no Santos, quero terminar esse ciclo. E, pô, o moleque realmente, sabe, honrando o manto. Muito legal ver isso.
Claro, é muito bom mesmo, né? Tem que mostrar, menino, que você quer jogar no seu time, principalmente na situação que o Santos tá. Que, eu vou ser sincero, confiança é o que não tem, com todo respeito. Não, eu não tenho confiança no Santos, né? Se eu fosse Santista, eu não teria confiança no elenco que eu tenho, porque, cara, a gente tá falando de um elenco que, pelo amor de Deus, eu não tô falando, elenco não, perdão, Fraquíssimo. a gente tá falando de um time que demonstrou atualmente jogar nada, né? E que vai brigar provavelmente pela Sul-Americana ou até pra não cair, cara. Depende dos outros times aí, né? A gente tem. Pessoal, muita gente tá falando do Botafogo brigando pra não cair, O né? Cruzeiro, Bahia. É, o Cruzeiro eu acho muito difícil, cara. Pô, o Cruzeiro tá mal, hein, mano. Tá muito ruim, cara. Papo E reto. que é SAF, cara. Com todo respeito, o SAF é que nem o Botafogo no passado. A gente fala, vai cair, vai cair. Foi ver os caras lutou até a última rodada pro Libertadores porque acharam, porque contrataram simplesmente Quinho Soares e Fernando Marçal do nada, Uhum. né? Então, o Santos, a saída pra mim do Santos é, cara, sai o Odair, entendeu? Aproveitar esse tempo que ainda não começa brasileiro, vai atrás de jogador, vai atrás de treinador, entendeu? Tem o Dorival, literalmente, tem o Dorival Júnior dando mole no mercado, né? O cara é atual campeão da Libertadores, né? E você tem que ir atrás, independente de que o Dorival Júnior não vai topar o Santos, vai atrás, cara. Entendeu? Ela tem que aproveitar a oportunidade que o mercado tá dando, porque não é todo dia que você vai achar um Dorival Júnior dando mole Uhum. no futebol brasileiro, né? É porque assim, mano, falando um pouco aqui, acabando um pouco do assunto do Ângelo e falando um pouco mais do Dorival, o que a gente tem? Cara, eu te garanto uma coisa aqui. Enquanto Andrés Garcia Rueda for presidente do Santos, Dorival Júnior não vai ser técnico do Santos. O atual presidente tem treta com o técnico, não gosta do jeito que ele trabalha e já falou em entrevista que não vai, por ele não vai contratar, que o Santos pode estar dependendo para ser rebaixado, não vai contratar o Dorival. Cara, é um absurdo, eu não concordo nada, mais uma vez mostrando ser um presidente que não manja nada de futebol, como você mesmo disse, o Dorival veio de uma Libertadores, né? Veio de uma Copa do Brasil, veio do Flamengo, tá liberado no mercado e vale destacar que ele não tá tão em alta assim, quer dizer, ele tá em alta por relação ao Flamengo, só que o penúltimo clube dele foi o Ceará, então não é, sabe, as mil maravilhas assim, mas assim, aí entra aquela questão, né, não tem muito o que a gente falar, cara, o time do Santos ele é um time completamente limitado, é limitado num nível onde você vai pegar, por exemplo, o Lucas Lima, que foi um reforço novo, que todo mundo falava que ia jogar muito mal, sendo o principal jogador do Santos na temporada atualmente. Eu não vou falar o principal, eu vou falar o segundo, porque o principal é o Dodge. O Dodge vem jogando muito. E é um time despreparado, é uma mistura de inexperiência com ruindade mesmo, sabe? É uma mistura ali muito que acaba sendo muito mal pro Santos. E aí, o problema não é só técnica. O problema também vem muito da diretoria, né? Não se limita só às quatro linhas. Você tem uma diretoria que, cara, gasta 16,7 milhões no Joaquim, o zagueiro do Cuiabá. Gasta 8 milhões no João Lucas, que não vale o preço. Não vale o preço. Gasta 8 milhões no Carabarral. É um meia argentino que nunca jogou nem no Boca, nem no River, nem no Independente. E os caras contrata é um meia de 32 anos. Falando que vai tampar o buraco do Cristaldo, quando o Santos ia contratar o Cristaldo, que foi pro Grêmio, tá jogando muito, e não conseguiu contratar por dinheiro e por incompetência da diretoria, né? Então é muito triste. O que a gente pode pensar de positivo é o Santos anda tentando contratar o Jean Lucas, né? Repatriarcar o Jean Lucas, que jogou na época do São Paulo, em 2019, e é um baita no volante, tá no Mônaco hoje, o Mônaco não vem utilizando ele, é uma negociação vista como difícil, porém o Santos tem chance. Só que
Eu ainda acho que precisa contratar muito mais além desse Jean, Lucas. Não, óbvio. O Santos tem que fazer contratação. Sim, é pegar os destaques dos campeonatos agora, né? Então, né, por exemplo, o Corinthians foi atrás do Barleta, que é do São Bernardo. Nada impede o Santos ir atrás de um jogador de destaques do Campeonato Paulista, né? Do Campeonato Mineiro. Por exemplo, o Mineiro, mano, você tem literalmente você tem literalmente o Athletic Club na semifinal do Mineiro, né? Athletic Club que literalmente desbancou tipo Vila Nova de Minas Gerais, Pouso Alegre que subiu da segunda divisão. Tá certo que o Mineiro, né, teve uma campanha ruim, teve um time que com 5 pontos subiu, né? Uhum. Mas nada impede, né? Tem o Athletic Club, tem o América como jogadores, né? Não só no Mineiro, tem o Paulista, tem o Carioca, né? O Carioca que é um campeonato que gosta de mostrar jogadores, né? Impressionantes. O Tem o Volta Redonda, que todo ano mon- sempre vende algum cara, algum bom jogador. Então, pra mim, é isso. Tem que se olhar os destaques de outros campeonatos e ir atrás, entendeu? Formar um time que consiga dar bom. É porque, mano, eu vou te falar, vou discordar um pouco de você, por causa que assim, cara, o Santos ele chegou a fazer isso em 2021. Tá, não foram os destaques que ele contratou, mas foram os jogadores do Paulista. E deu muito errado. Deu muito errado, sabe? O Santos contratou Zanocelo do Ferroviário, o Santos contratou o Moraes Júnior do Mirassol, o Santos contratou o Bosa do Mirassol. Cara, deu muito errado. Tipo, Mas aí você tem que ver. O Mirassol, né? Eu lembro. em O Mirassol 2021 ele não eliminou o foi São mal, não. Paulo. Em 2021. Em 2021, se não me engano, ele Mirassol. passou ele foi pra semi, eu acho. Não, pras Então, quartas, eu foi, acho. foi para as quartas. Mas tem que ver o tipo, por exemplo. Eu tenho o John Kennedy, que jogou no Fluminense e tá de Santa. E vamos lá, eu tenho, sei lá, o artilheiro do Campeonato Mineiro pelo o Tombense. Quem eu vou chamar? Entendeu? Tipo, o Tombense que tá jogando a semifinal do Troféu Inconfidência, nem o Campeonato Mineiro, é Inconfidência. Quem eu vou chamar? O John Kennedy, que o Água Santa tá nas quartas de final, vai pegar o São Paulo, se passar do São Paulo, cara, não custa fazer um empréstimo, né? Não tô falando nem de compra, é empréstimo. E pegar de time de destaque dos outros times do Campeonato Brasileiro. Tipo, pegar o destaque do Cuiabá, pegar um destaque do América. Que é um time assim que, mano, literalmente, a revenda para eles é muito boa. O Corinthians fez isso com o Ederson, tava destacando no Cruzeiro, meu, estourou na Europa. Fez com o Marinho, vai tentar fazer o mesmo com o Christian Barletta, né? E sempre faz isso. Óbvio, tem momentos que, infelizmente, não dá certo, mas, cara, tem que também saber apostar certo, não adianta nada. Só você vai falar com uma das maiores promessas da América do Sul e olha no que deu, né? É porque você falou uma palavra certa aí. É uma questão certa que é saber apostar certo. O Santos não sabe. Sabe? O Santos, ele. Eu falo que a situação do Santos hoje é uma situação que ele precisa contratar jogador, cara, que ganha 500, 600 pau, cara, porque senão não adianta. A gente tem que ver que essa de você contratar um destaque do Cuiabá, um destaque do América, o Santos chegou a fazer. Bauerman, América Mineiro, destaque lá. É, o Joaquim, destaque do Cuiabá. O João Lucas, destaque do Cuiabá. O Lucas Pires não chega a contar. Você tem, por exemplo, aí o Mendonça, foi destaque do Ceará. E o Mendonça que foi a principal contratação do Santos. Foi a principal contratação do Santos. Então você vê que o Santos ele chegou a fazer isso. Só que você junta, cara, jogadores que vieram de times
com todo respeito, medíocres. Medíocres. Cara, você tem o Cuiabá que se mantém na Série A, mas se mantém por Deus, porque é um time que ele tecnicamente é ruim. Você tem o América Mineiro, que pode até, ok, ser um time mais organizado, mas é o América Mineiro, tá ligado? Acima de tudo é o América Mineiro. Aí eu vou discordar, porque o América tá estraçalhando no Mineiro, cara. Pô, mas o Entendeu? Mineiro, né, velho? Mano, Mineiro, assim, estraçalhando times como o Cruzeiro. Meteu 2-0 no Cruzeiro hoje. Dá sempre trabalho pros times. Como dá trabalho pro Galo, cara. E não é desse ano, tá? O América deu trabalho pro Galo, cara, literalmente, na Libertadores, coisa de dar trabalho na Libertadores, né? Então, você tem que saber apostar certo. Por exemplo, o Mendonça, eu não falo que foi uma má contratação. Cara, você pegou o destaque do Ceará. Beleza, o Ceará caiu, mas você, os outros atacantes é caro. Vou no Mendonça. E ele faz os jogos razoáveis, né? Ele não é uma maravilha, tem jogo que ele faz ruim, péssimo. Mas ele é um cara razoável. O Corinthians, por exemplo, onde chama o Romero, chama o Barleto e o Matheus Bidu. Matheus Bidu merece chance. E quando ele entrou, ele jogou bem. E foi uma aposta. Foi destaque da Série B. Pedro Raul no Vasco. Ele é um cara. Ele tá sendo inconsistente? Tá, mas ele tá marcando seus gols. E quando ele faz uma boa partida, ele é muito perigoso. Galo no São Paulo, cara. Sem. Não preciso nem falar o que acontece no São Paulo com o Galo. Você tem que saber apostar certo. Tem muito, mas muito nome. O Santos tem a base, que é uma das melhores bases do Brasil. Depende só dele mesmo. O Santos é um time que parece que é a diretoria. O problema. Então, é por causa que assim, cara, a gente pega, por exemplo, aí o Mendonça. O Mendonça, ele foi a principal contratação do Santos, é o que recebe mais. Ele ganha 500 milha por mês. O que a gente pode falar? O Mendonça, na minha concepção, foi uma boa contratação. Uma contratação que o Santos precisava. Porque o Mendonça, ele serve tanto de centroavante, tanto de ponta esquerda, quanto de ponta direita. Então ele... ele literalmente ele serve em qualquer posição ali de ataque. E ambas, por coincidência, o Santos precisa. O problema, cara, é que a gente tem que parar pra pensar um pouco que falta visão da diretoria. Falta visão da diretoria, porque você tudo bem, você pode juntar várias apostas, você pode juntar vários jogadores ali que foram destaques nos seus times anteriores, né, em anos passados ou até no atual ano, na atual temporada. Só que o problema é você pegar jogadores, cara, que não tem visão de jogo no contexto geral. Sabe, você tem que pegar, por exemplo, você tem que quando você vai montar um time, você tem que ter uma mescla de jogadores que por exemplo, tal jogador só sabe correr ou tal jogador só sabe pensar. E você junta tudo isso e você gera um time minimamente organizado. A situação do Santos é o quê? O Soteldo vamos tirar porque ele tá machucado. Mas o Santos ele tem o Mendonça, que o Mendonça ele só sabe, tipo, o Mendonça ele com a bola ele é terrível. Ele só sabe correr, basicamente. Ele só sabe correr. Você tem na ponta direita o Barbosa, que veio da base, que não sabe dominar uma bola. O bagulho dele é só cabecear. E você vai juntando tudo e você tem o Marcos Leonardo que ainda tá em evolução. Aí entra aquela questão, o que falta pro Santos na minha concepção, resumindo aqui a conversa geral, são jogadores que têm passagem em outros times, têm uma rodagem, sabe? É um exemplo besta, mas serviu. O Lucas Lima. O Lucas Lima tava sem clube nenhum, mas ele já rodou em vários times no Brasil, Palmeiras, Fortaleza e times de alta classe. No tempo que passou em times de alta classe. E, inclusive no Santos 2015, 16. E aí entra aquela questão. O Lucas Lima ele veio e ele resolveu ali pelo menos parte do problema do meio-campo do Santos. Hoje ele é o melhor jogador ali de ataque pro Santos, que mais ajuda ali no ataque.
O Santos ele precisa desse tipo de jogador. Sabe, um jogador que ele tenha experiência, ele tenha a visão de jogo. Pô, ele saiba, é, ó, eu não vou fazer tal jogada para um lado porque pode ser arriscado, eu vou fazer pro outro que é mais tranquilo. É o que mais falta no Santos, infelizmente. Mas enfim, para não alongar muito aqui o assunto só falando do Santos, vamos falar aqui sobre o Fluminense campeão da Taça Guanabara. Você tem alguma coisa para falar, Kawhi? Flamengo é incrível, né? Eu vi os dois jogos contra o Flu e contra o Vasco. Cara, dá pra perceber que algo estranho nesse Flamengo que é. E é inclusive uma coisa que eu notei no VT também. Os titulares não jogam nada. Quem precisa resolver é o banco. Contra o Vasco, o Everton Cebolinha entrou, mudou o Flamengo. Entendeu? O cara que é banco. Entrou, mudou o Flamengo. Matheus França, base, mudou o Flamengo. Muito bom jogador, muito. Muito, muito. Aí, Arrascaeta, sumido. Desde a final mundial. Jogando nada, Arrascaeta. Gabriel Barbosa até vai, tá fazendo uns bons jogos. Mas ele que tem que buscar, entendeu? Aí, sobra quem? Sobra os caras lá, que a gente mal sabe, né? O resto do time, Santos indo mal, o Léo Pereira, até que vai, né? Léo Pereira não, perdão, desculpa. Né, você tem o. Everton Ribeiro? Né, o Everton Ribeiro é um bom exemplo até. Everton Ribeiro, mal. Davi Luiz, mal. É que eu não lembro se é o Léo Pereira ou o Pablo que tá jogando titular atualmente. Enfim, esses dois. Bom, né? Ó, E aí sobrou, e aí tá contra o sobrando pro banco. Fluminense, foi o Léo Pereira. É, então tá certo, é o Léo Pereira. Foi mal. O máximo ali que tá indo até que um pouquinho bem, na minha opinião, é o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, pra mim, tá indo bem. Aham. É um jogador que busca, entendeu? Mas, pô, me deixa a desejar, cara. O Fabrício Bruno precisando fazer a função de todo mundo. É ruim demais, cara. É ruim, mostra uma deficiência do Flamengo. Essa deficiência faz o quê? Entrega. Entrega. O jogo tava ganho, basicamente o Flamengo com o Fluminense. Precisava só administrar, inclusive o gol feito pelo Everton Ribeiro. Aliás, é. O gol do Fluminense, o gol da virada, você sabe de quem que foi? Zanocelo. Não. Quase. Gabriel Pirani, É Pirani isso. da base do Santos, emprestado. Pois é. Saia do Santos e ganhe É título. que eu lembro que era um Santos. Tá Então, maluco. tô te falando. É isso, cara. O time dos caras. O Fluminense acabou com o Flamengo no segundo tempo. Chega a ser engraçado. É Qual é a porque. solução do Flamengo? Cara, quatro decisões, as quatro você perde. Troca o técnico, cara. E nem questão de tipo, ah, contra o Al Hilal, time gigante, time bom. Ah, o Del Valle na atitude. Ah, Palmeiras, melhor elenco do Brasil. Quanto tempo a gente vai ficar falando desses entendeu? Desse tudo bem, é normal. Não, a desculpa Idade até se que. aplica pros primeiros três times agora. Pro Fluminense, não. Cara, nem acho que nem questão do Fluminense, mas questão do. Você pode botar qualquer time ali. O Flamengo, sei lá, bota um Vasco, um Botafogo. O Flamengo ia sofrer. E que sofreu. Perdeu ali numa partida lá no Carioca. E sofreu, vai sofrer. Contra o Botafogo, deu sorte do Botafogo tá nessa crise que tá, né? Muito ruim. O pessoal criticando o Luiz Castro, falando que ele é ruim. Meu irmão, o Luiz Castro
Eu vou ser bem sincero, nem sei se o Luiz Castro dura no Botafogo, né? Mas voltando ao assunto do Flamengo. Guanabara é do Flu que anunciou um Emerson, né? O lateral Emerson. Uhum. E que dependendo do que acontecer, vai ser uma das melhores contratações. A gente tá falando, tipo, de um cara que pode mudar o patamar do Fluminense numa brincadeira tranquila. Então é isso que eu tenho a falar. O Flamengo tem que mudar de técnico, não tem mais o que fazer. O Peraí, é Emerson você falou? Marcelo, perdão. Ah, tá. Fala, oxi. Flamengo, né, precisa mudar o técnico porque, cara, é muito ruim. Mano, Quatro finais, os reservas estão buscando o jogo, né? Tá ficando muito ruim pro Flamengo. eu vou falar. Eu acho que. Cara, o Marcelo não é tudo isso, não, velho. Tipo, eu não quero falar com relação ao jogador. Eu quero falar com relação a como que ele tá hoje fisicamente. Mano, eu acho que. Eu acho que, por exemplo, o Dani Alves, quando veio pro São Paulo, foi muito mais, falando tecnicamente, melhor do que o Marcelo hoje no Fluminense. Cara, eu Eu tava, acho que eu tava vendo um jogo do Marcelo quando ele jogou no Olympiacos lá. Mano, não tem condição, cara. Ele tava muito gordo. Eu não sei hoje, mas ele tava muito fora de forma. então, eu acho que ele no Fluminense vai ter que dar mais a camisa, né? É, então. Futebol brasileiro não é o futebol grego, hein? Né? São dois estilos bem diferentes aqui, né? Que talvez aqui se dê mais a camisa do que lá. Não que o futebol grego seja ruim, é um bom futebol, né? Sempre às vezes a gente vê um time grego surpreendendo ali ou aqui, mas, cara, É porque. Então, é porque a gente tem que falar, mano. O nível do futebol brasileiro é. Ele é muito subestimado, sabe? Ele é muito subestimado. Muito subestimado. Você tem muitos. Isso que eu gosto muito do Brasileirão, porque. Cara, parece ser besteira, mas qualquer um pode ser campeão. Qualquer um. Cara, você tem o Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro, que foi em 21, você tem o Flamengo, que atualmente, em relação a elenco, é um absurdo. Você tem o Corinthians, o Corinthians que pode brigar também. Você tem o Fluminense cheio de contratação agora. Você tem o Vasco que tá bem, inclusive ganhando do Flamengo. Então, assim, você vê ali que, mano, muitos times estão se recuperando. Você tem o Santos, não, tô brincando. Mas, você entendeu? Eu acho que o nível do futebol brasileiro, ele é muito alto, assim. pô, você tá certo. É alto mesmo. Tem que dar tudo de si, sempre tá em forma. E eu não duvido que o Marcelo, né, a despedida do cara do futebol, basicamente, ele não dê esse sacrifício ao peso do Flu. Ele vai dar, né? Dá pra se perceber nisso desde o momento. Que mercado na Europa ele tem, né? Isso eu Uhum. posso falar com a maior certeza do mundo. Mas quando eles forem voltar ao Brasil, que você sabe que, cara, não dá mais, e é lá que eu vou ter que dar meu melhor pra fazer um bom final de carreira. Pois é. E a gente. Só voltando aqui ao assunto do Vitor Pereira no Flamengo. Cara, eu acho que o Vitor Pereira não vai ser demitido ainda até o começo do brasileiro. Ah, ele vai ser demitido quando perder o Carioca. Mano, sinceramente, eu acho que ele vai durar aí, mano, pelo menos mais um mês e meio. Porque, mano, a gente tem que parar pra ver. Ele é um baita de um técnico. Só não tá dando certo. Mas ele é um baita de um técnico. Não é um cara, pô. Não é um Lisca, tá ligado? Não é um, sei lá, um. Pô, sei lá, um técnico hoje aí fraquíssimo do futebol brasileiro. Não, ele é um cara que. Pô, ele veio ali de uma final de Copa do Brasil com o Corinthians. E jogando de igual pra igual. Como eu já falei no podcast anterior, nos anteriores, que eu achei que o Corinthians ia ganhar aquela final. Jogou muito contra o Flamengo. Então, assim, cara, técnico você tem, só que infelizmente não encaixou. Infelizmente não, felizmente, né?
Então, pra mim agora, o Flamengo vai ter que buscar o Carioca de volta, correndo o risco de perder o Campeonato Carioca. Então, vamos ver. Se o Flamengo perder o Carioca, na minha opinião, acabou. Pois é. Agora, vamos pro próximo assunto aqui. Falta coisa de 15 minutos aqui pra gente terminar. Vamos lá. Times brasileiros na pré-Libertadores. O que você tem a dizer, Cauê? Fortaleza. Que vergonha. Inadmissível. Time. É, sim, o seu é um bom time, mas, cara. Fortaleza e Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro eu não lembro se o Atlético Mineiro perdeu ou terminou empatado. Empatou. Então, o Atlético Mineiro e o Fortaleza pegaram até que times bem tradicionais. Mas, cara, não é aquele tradicional que a gente fala, pô, entendeu? É os caras. Cara dá trabalho. Não. Não é assim que a banda toca, sabe? Você sabe que não é assim que a banda toca. Sabe que os times brasileiros são de certa forma melhores, né? São de certa forma, né, superiores aos times do resto do campeonato da América do Sul. Mas vai passar vergonha, pode passar vexame. Como o Fortaleza passou contra o seu, cara, se lotou o estádio. Lotou. E o que aconteceu? Perde de Perdeu. 1 a 0. O Atlético Mineiro, Milionários, empatou, tá o jogo aberto, mas se não tomar cuidado, é eliminado. E a gente tá na fase da Libertadores, que é um passo para fase de grupos e um passo para ir para Sul-Americana. Então, aqui nessa mesma situação de você eliminar na primeira fase de pré-Libertadores. É que assim, falando disso aí, cara, o Fortaleza ele jogou muito mais que o Cerro Porteño. Porém, cara, é aquilo, né? O que importa é a bola na rede. O Cerro Porteño veio, fez um gol, ganhou a partida lá na casa do Fortaleza. E aí complica, né? E aí a gente tem uma questão. Aí tem a volta. A gente tem que ver ali como que vai ficar pro Fortaleza, né? Inclusive, Galhardo perdeu um pênalti. O Galhardo acostumado a perder pênalti decisivo. E vamos ver o que vai dar, cara. Falando sobre o Atlético Mineiro, mano. Cara, um dos reforços que o Santos contratou foi o Daniel Ruiz, que veio do Milionários. E, cara, o Milionários ele é uma equipe, pelo incrível que pareça, muito bem treinada. Ela é uma equipe muito bem treinada. Agora, a gente tá falando do Atlético, pô. Sabe? Eu falo tanto tecnicamente de elenco, tanto campeonato que disputa, tanto técnico. Do Atlético vai ser muito melhor do que de Milionários. Eu não sei como chegaram a empatar. É aquela, né? Jogo é jogo, então tem ainda o jogo de volta. Mas assim, o Atlético, pra mim foi mais decepção do Atlético. Sabe? O Atlético que tem muito mais técnica do que o Fortaleza. Do que do próprio Fortaleza. Sabe? Eu acho que quem devia, tipo assim, desses times brasileiros, quem devia mais mostrar que, ó, tá em cima, que tá indo bem, que veio pra ganhar esse ano, depois do fiasco do ano passado, é o Atlético. Isso mesmo. Concordo plenamente. Então, então, gente, aqui a gente tá com o Maçom, finalmente ele conseguiu entrar, e pode se apresentar aí, Maçom. Opa, aí rapaziada, beleza? Desculpa aí pelo atraso, né? Você já me conhece, sou maçom. E perfeito, Maçom, a gente tava falando aqui sobre a Libertadores, você quer dar uma pilhinha aí, falar alguma coisa sobre a Libertadores, ou quer ir pro próximo assunto? Só complementar o que você disse do Atlético Mineiro, de fato é bem decepcionante que eles tenham empatado assim logo no jogo de ida contra o Milionários. E pelo futebol apresentado do Atlético Mineiro, a gente esperava muito mais, né? Tendo em vista que o elenco do Atlético Mineiro é pelo menos top 3 do Brasil, né? Seria, assim, o mínimo seria que eles ganhassem esse jogo, né?
Mas aí ainda tem jogo de volta e eu imagino que eles vão ganhar. Perfeito, agora vamos partir para o próximo assunto aqui. E o último assunto, inclusive, do episódio de hoje é jogos de volta da Champions League. Maçom, pode começar a falar aí, você que chegou agora? Exatamente. Bom, vamos começar falando do principal, né? Que foi o PSG e Bayern de Munique. Né, que o primeiro jogo, Bayern de Munique e PSG, o Bayern ganhou lá no Parque dos Príncipes. E agora no jogo de volta conseguiu repetir o mesmo feito e ganhou de 2-0 lá na Alemanha. E, cara, o que vocês acharam desse jogo? O que vocês acham do PSG sendo pipoqueiro na Champions, né? Como sempre. O que vocês pensam? Pode começar aí, Cauê. Esperado. PSG vai pra Bayern Arena achando que, mano, a vida é fácil. Não é, cara. Não é, a vida não é fácil. Se a Champions League é um campeonato que você tem que estar todo jogo no alto nível. PSG hoje mesmo sofreu pra ganhar do Brest na França. E hoje, né, perdão, na semana, perde do PSG, perde do Bayern de uma maneira vexatória, 2-0. O Vitinha, né, achando, parece que não tem força, perdeu uma chance clara de gol, cara. Você não perde essas chances de gol, tipo, na maior tranquilidade do mundo. Você tem que fazer, entendeu? Tava 0-0, era a chance perfeita pra. Cara, bora lá, bora lá, bora lá. Fizemos um gol. Vamos buscar, vamos atrás. Uhum. Não, você não foi atrás. Você literalmente, né, e vacila, perde ponto, né? No caso, se fosse uma liga, mas não é uma liga, cara. Você vacilou, você tá fora. O Tottenham é a mesma coisa, parece que foi inoperante o jogo inteiro. O Tottenham 0-0 feio, né? O Richarlison não fez nada, o Son não fez nada. Tem o dó de quem viu aquele jogo. E Benfica, não tem muito o que falar, 5-0 fora o baile. E qual era o outro? É o Clube É, Bruges, né? Ah, não, o Clube Bruges jogou não, contra o Benfica. era Era o Borussia e o Milan. Chelsea, né? O Borussia e O Chelsea Borussia. pra mim o E o melhor Borussia jogo, como. né? Uhum. Eu tenho que falar, o Borussia amassou. Perdão, o Borussia foi amassado. O Chelsea buscou o jogo, mesmo com a invasão dos torcedores lá, fizeram sinalizador, fizeram uma festa muito linda, cara. Chelsea foi atrás, fez o quê? 2 ou 3 gols irregular e fez 2 gols, né? Não irregular e buscou a classificação. O Borussia até tentou, não conseguiu, com uma bela defesa do Kepa, numa cobrança de falta do Royce. E segue o Chelsea vivo, o trabalho do Graham Potter ganha uma sobrevida, né? Vamos ver se isso vai durar para a próxima rodada da Champions League, né? Eu acho que. Eu não lembro se é sorteio ou já é chave definida. De- Pegando sorteio. Se for sorteio, o Chelsea tem que torcer para pegar o adversário mais fraco que pode estar saindo dessas eliminatórias. O que provavelmente não vai acontecer, não ter adversário fraco nessa O fase mais fraco acho que seria o eliminatória. Benfica, mano. Pois é, e o Nem o Benfica Benfica. meteu O Benfica tá bem. 5, né? É que Pois o é. Brugge trocou técnico. O Brugge é É, né, o Brugge foi não algo tava mais. Veio passando algo por bons mais de momentos. antes, né? Não é algo de última hora, né? Ai, o time do nada tomou gol, né? Foi horrível, né? É algo mais. Não sei como posso explicar isso, cara. Então, pra mim, vou falar, pra mim, merecidamente, parabéns pro Chelsea, parabéns pro Benfica, meus parabéns pro Bayern por fazer, né, o dever de casa, não tem muito o que falar. E pro Chelsea eu dou o famoso boa sorte, porque dependendo de quem pegar já é. Pois é, mano. Mas a gente tem que ter em vista, mano, que o Chelsea, depois dessa vitória contra o Borussia,
meio que reacendeu uma chama, né? Porque eles jogaram ontem pela Premier League contra o Leicester e conseguiram fazer um bom desempenho, né? Ganharam de 3-1. E é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Porque o Chelsea era um time que não fazia gols. Tanto que o primeiro jogo na temporada que eles fizeram 2 gols em uma partida foi contra o Borussia, e agora eles conseguiram fazer 3. Então eu acho que talvez seja um sinal de que o Chelsea vai voltar a jogar um bom futebol, né? Vão apresentar aquilo que é esperado. Só que a Champions é mais embaçada, né? O buraco é mais embaixo. Então o Chelsea vai depender um pouco de sorte, né? Pra pegar o próximo adversário, né? Igual você disse. E, cara, quanto ao PSG, mano, é difícil falar, porque em futebol apresentado, a gente olha no jogo contra o Bayern, que foi até bem equilibrado. Só que o PSG sofre esse problema de que não tem efetividade em jogo importante. Porque apesar do time, sei lá, teve quantidade de chute parecida, teve mais posse de bola, teve bastante passe trocado, mas em questão de fazer gol não teve. Então aquilo que importa eles não conseguem mostrar. Então é complicado porque o time do PSG é um time muito bom, é provavelmente um dos melhores elencos do mundo, e eles simplesmente não conseguem render na Champions League. O que mostra que é um negócio que a gente já fala há muito tempo, né? Que dinheiro não é tudo. A gente tem ali muito uma questão de, mano, o PSG, ele joga um campeonato completamente diferente, um campeonato local completamente diferente de um Bayern, completamente diferente de um Chelsea, completamente diferente de um, até de um Benfica, mano, até de um Benfica. Uhum. É diferente, sabe? O PSG ele entra como campeão. O PSG ele começa a primeira rodada do Campeonato Francês como campeão, sabe? Porque o mais próximo que você tem ali pra enfrentar ou é o Olympique de Martiella ou é o Mônaco. Os times mais assim É. absurdo, tipo, que você vê ali do Campeonato Francês. E, mano, e são dois ainda fracos comparado ao que o PSG tem ali de elenco. Agora, você vê, mano, quando você não. Quando você não acaba não tendo muito treino com relação a caramba, eu preciso treinar bastante pra me citar o adversário, e você já entra já como favorito, isso te acaba ferrando pra outros campeonatos também, sabe? Eu Pois pensando, é. pensando um pouco longe aqui, chega a lembrar um pouco o Flamengo. Ainda mais que assim, tudo bem, o Campeonato Carioca ele deu uma bela de uma melhorada esse ano. Agora, ainda assim o Flamengo ele ainda assim é o favorito do Campeonato Carioca. Se você for pra ver, num contexto geral. Uhum. E dá pra gente fazer essa correlação também com o próprio Campeonato Paulista, só que ao contrário, porque o Campeonato Paulista, por ter muitos times fortes, continua mantendo esses times mais fortes ainda, né? E, por exemplo, o Santos, né, que tá em uma fase, tá com risco de cair, apesar de ele estar com toda essa chance de cair no Brasileirão, ainda assim conseguiu mostrar que tem casca para se manter. Porque, é, nos jogos que fez contra os times grandes, né, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo, não passou vexame, né? Então, mostra que a capacidade do Santos de se manter na Série A é muito provável, né? Então, fazendo essa relação com o PSG, cara, a gente vê que é totalmente oposto, porque eles não têm rivalidade. Você vê que, igual você tinha falado, né? O máximo que eles têm de rivalidade é o Marselha, o Lyon de vez em quando Isso, tem o e Leão. o Mônaco. Então, é complicado, porque comparar com o Bayern, por exemplo, a Bundesliga também é um campeonato até que fraco, né? Se você vai ver os times que tem lá, mas tem algumas surpresas de vez em quando. Por exemplo, o próprio Borussia, que é um grande time, tem O o União Leipzig. Berlim, que estava o Leipzig, o União Berlim, que estava sendo líder até uns dias atrás, Uhum. ou ainda não tenho certeza. Mas é completamente diferente a situação dos dois times, apesar de que a questão da grana seja parecida, não é isso que vai fazer o futebol render, né? Pois é, pois é. Gente, a gente já tá com 1 hora de programa aqui. Eu acho que já deu um horarinho bom pra encerrar. Vocês querem completar alguma coisa, falar alguma coisa a mais? Não, acho que é só isso mesmo. Eu quero falar que, pra mim, essa semana futebolisticamente foi boa. A gente viu
muitos jogos bons, paçocada, entregada. E espero que a próxima semana seja assim. Perfeito. Bom, Pois é. é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado por assistirem mais um episódio. E valeu, é isso. Aquele abraço, até mais. Valeu, rapaziada.